had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Estavam com saudades? A gente começa, Agatha, já fazendo meia-culpa, pedindo desculpa, ou a gente finge que nada aconteceu e segue a vida? Acho que o momento pede umas desculpas, né? Não lembro a última vez que nós gravamos juntas, tá? Não Também. lembro, não lembro, Não sei honestamente. nem se Acho que a aconteceu gente esse ano. Eu também não sei, tá? Porque a gente fez um pouco com cada um e depois a gente deu uma pausa aí, lidando com Ainda questões nunca esteve respirando tanto por aparelhos, por né? aparelhos. Mas a gente resolveu ligar de novo esses aparelhos e estamos aqui com algum atraso, é bem verdade. A gente sabe que sempre nos playoffs a gente faz religiosamente, todo santo dia, a análise dos jogos do dia anterior, mas estávamos um pouco atribuladas profissionalmente, pessoalmente, questões, enfim, pessoais e profissionais nos atravessaram nesses dias e a gente não conseguiu entregar o que a gente sempre entregou, mas vamos colocar em dia nos próximos 2, 3 dias, e aí semana que vem a gente volta à programação normal de NBA nas minas, nos playoffs, talvez apenas com um adendo, né, Agatha? Geralmente a gente grava de manhã cedo, mas como meu horário de trabalho ele já é bem cedo e a Agatha é uma pessoa muito solidária, não quer que eu acorde 3 horas da manhã para gravar, talvez esses episódios eles saiam um pouco antes do dia da rodada do dia, mas vai sair, né, Agatha? Vai sair. Acho que assim, nessa primeira fase que tem muito jogo todo dia, talvez a gente deu uma espaçada, né? Mas depois da segunda fase que as coisas ficam um pouco mais tranquilas, a gente volta ao rumo natural de sempre do NBA das Minas. Com sorte, né, Drica? Vamos orar para que isso aconteça, tá, gente? Mas a gente vai lá, vamos falar desses playoffs, até porque nós já tivemos aí, né, em algumas séries já tivemos 2 jogos, a gente está gravando no dia 22/4, às 17h44 mais precisamente, um dia depois do Wembanyama cair com a cara no chão, literalmente, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E a gente vai começar com a série do meu querido rival, né, Los Angeles Lakers e Houston Rockets, 2-0 para o Lakers, né, 107-98 no jogo 1, que aconteceu lá no fim de semana, e no jogo 2 que aconteceu ontem, 101-94, o jogo de ontem com a volta do Kevin Durant, que não participou do primeiro jogo. Lakers segue, né, sem a presença de Luka Doncic e Austin Reeves, que é o que tudo indica, talvez o Austin Reeves volte, né, num eventual jogo 7, que eu acho que não vai ter, mas enfim, essa é o panorama desses 2 primeiros jogos entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers. Lembrando que os 2 jogos aconteceram em Los Angeles, agora a série vai para Houston. E aí vamos ver o que vai acontecer aí com esse time de Ime Udoka e Kevin Durant. Agatha, antes de a gente começar a falar dos pontos positivos, pontos negativos de cada um dos times, né, o que se sucedeu nesses 2 primeiros jogos efetivamente, você imaginava que teríamos um 2-0? Começando sabendo que quando partimos para os playoffs, a gente já sabia que não ia ter Luka Doncic e Austin Reeves. Kevin Durant veio ali, né, um pouquinho antes do jogo 1, a ausência dele. Mas entrando nos playoffs com o cenário de Lakers sem Doncic e Austin Reeves, e teoricamente Houston Rockets com Kevin Durant, com o Şengün, com todo o clima meio bosta que ficou por lá depois, né, do All-Star, você imaginava que teríamos um 2-0? Com relação ao exercício de imaginação que é devido, né, para tentar entender o que vai acontecer nos playoffs, inclusive muitas coisas fora da nossa imaginação já estão acontecendo, eu esperava um Houston Rockets um pouco mais combativo, especialmente com a presença do Kevin Durant, né? Acho que no primeiro jogo a gente passa aquele pano, fala que o time estava sem ele, que o time precisava, né, se encontrar, que tá jogando fora de casa, mas ao mesmo tempo é um Lakers com... Difícil falar isso para um time que
teve muitas baixas agora, mas com sorte, porque trabalhou muito no final da temporada para se classificar o melhor possível e conseguir enfrentar um adversário mais fraco, né? E aí, na última rodada, a gente viu um Denver Nuggets conseguindo a terceira posição, que rendeu um Minnesota Timberwolves de adversário, que é um falso sexto colocado, a gente sabe, inclusive finalista dos últimos 2 anos de conferência. Então, tá tendo uma vida muito complicada. A gente não vai falar deles hoje, mas assim, o fato é que o Lakers acabou em 4º lugar devido às lesões, e aí perdeu naquele finalzinho, e acabou ganhando de presente a série contra o Houston Rockets. Eu acho que para os 2 lados era tudo que todo mundo queria, né? É melhor pegar o Houston Rockets ou Lakers do que pegar um Denver Nuggets, um San Antonio Spurs, um Oklahoma City Thunder e inclusive um Timberwolves. E aí as coisas casaram. Acho que essa era a melhor chance que o Lakers tinha nessa primeira fase, né, com relação a esses grandes contenders. E aí, já até entrando um pouco no tópico, acho que para começar, a gente precisa falar da defesa. Como uma identidade central desse time sem o Luka Doncic e sem Austin Reeves. A gente critica muito o Luka defensivamente durante a temporada, a gente também sabe o quanto ele consegue melhorar na pós-temporada, quando ele se dedica e quando é preciso que ele atue defensivamente, mas sem eles o principal fator dessa série até aqui é a defesa do Lakers, porque o time conseguiu limitar o Rockets a menos de 100 pontos nos 2 jogos, e quando a gente olha para um cenário de playoffs e para o cenário de um time que teve muito problema defensivo durante a temporada, a gente percebe, além de muitas outras coisas, uma execução tática muito consistente, né? O Alperen Sengun está tendo dificuldades enormes para fazer o jogo dele no poste, tem muitas coberturas rápidas dentro do garrafão, evitando situações em que ele fique no 1 contra 1. O Amen Thompson tá tendo muita dificuldade de infiltração, ele tá sendo obrigado a chutar de média e longa distância, o que a gente sabe que é um problema ainda no jogo dele. Contra o Kevin Durant, é cada dia mais óbvio a dificuldade crescente que ele vem tendo com dobras. A pressão na quadra toda, mais essas dobras, tem feito com que ele erre demais. Ontem foram 9 turnovers. O Kevin Durant, diferente do LeBron, que a gente vai falar já, tem muita dificuldade nas dobras. O LeBron sempre tira vantagem delas. E o Kevin tem acabado se mostrando um pouco afobado, né? Quando sobe mais um marcador, ele tenta fazer um passe rápido. Esses passes geralmente não são redondos ou, inclusive, se convertem em turnovers, e isso está destruindo o ataque de um Houston Rockets, que é muito dependente dele quando ele está em quadra. É um ataque muito oscilante, que está sendo obrigado a fazer e tomar decisões rápidas, e frequentemente essas decisões rápidas são decisões ruins. E aí a gente está vendo, em consequência, um baixo aproveitamento e um número alto desses turnovers que, de novo, já era um problema desse Houston Rockets durante a temporada. Mas quando a gente olha para esse Los Angeles Lakers e fala que falta Luka Doncic e falta também Austin Reeves, a gente nunca consegue esquecer que ainda existe LeBron James, né? 41 anos, é o principal jogador dessa série, organizador. O impacto dele no jogo 1 foi muito mais como criador, né? Ele distribuiu muito a bola, teve quase um triplo-duplo, e no jogo 2 ele assumiu uma postura mais agressiva como pontuador mesmo, atacando mais o aro, gerando faltas. E esse ajuste de abordagem que ele fez entre 2 jogos mostra um ponto muito importante do Lakers, que ele está se adaptando com relação ao contexto, e ninguém melhor para se adaptar aos playoffs do que LeBron James, né? Ele tem ditado quando o time tem que acelerar, quando controlar, e tem explorado muito bem os mismatches, né, Drica? No primeiro jogo, Agatha, foram 13 assistências para ele. Ele ficou a 2 rebotezinhos só do triplo-duplo, né? 19, 8, 13 aí para o LeBron James, que, como você bem salientou, 41 anos, e ele, inclusive, numa entrevista recente, disse que ele se sente muito bem, né? Que, tipo, tô com 41, mas não sinto que tenha 41 anos. E a gente vendo ele jogar, a gente também encara isso de uma maneira muito natural, porque, de fato, não parece que ele tem 41 anos. E aí, Agatha, eu acho que você trouxe a questão da defesa, que coloca o Houston Rockets em apuros, né? No primeiro jogo sem o Kevin Durant, no segundo jogo mesmo com o Kevin Durant. Já a gente vai falar, né, sobre esses pontos fortes e fracos aí do Houston Rockets. Eu acho que a gente precisa bater muito na tecla do Sengun, né, que
deixa muito a desejar quando se espera muito dele, né? Especialmente no jogo 1, em que o Kevin Durant não estava, e obviamente todos os holofotes ficam mais para ele, e me parece que falta alguma coisa no momento em que ele precisa assumir a responsabilidade. Mas além dessa defesa e de, obviamente, LeBron James, o Los Angeles Lakers chega para essa série com os role players tendo uma produção e sendo decisivos mais do que a gente esperava, né? Porque, por exemplo, no jogo 1, que eu assisti inteiro, o jogo 2 não assisti, porque também eu, como já mencionei, acordo cedo demais para ficar assistindo o jogo inteiro. Os jogos até do tarde. Lakers No sábado e vão domingo ser dá para muito assistir. tarde. No sábado e Ontem eu domingo dá, consegui né? ver até o intervalo, aí eu acordei e assisti depois todas as posses condensadas, que ajuda muito o League Pass, né? Aí tem todas as porque, posses assim, condensadas, aí terminei de assistir e nossa, que tristeza acordar vendo isso. Mas no final de semana, no jogo 1, em que deu 107-98, caras como o Luke Kennard, por exemplo, brilharam, né? Porque assim, ele não apenas converteu os arremessos dele, mas ele acabou trazendo elementos extras, como, por exemplo, a transição. Os números do Luke Kennard no jogo 1, para a gente ter uma ideia, e eu tenho certeza que ninguém imaginava que seria esse nível de eficiência dele, tá? Ele teve 27 pontos em 38, um pouquinho mais de 38 minutos jogados, só que quando a gente vai... beleza, você olha assim, 27 pontos no jogo de playoffs, né? Ok. Só que a eficiência dele, 9 em 13 de arremessos de quadra, a gente tá falando de quase 70% de aproveitamento, e nas bolas triplas, 5 de 5, 100% de aproveitamento nas bolas triplas. A gente tá falando de 5 bolas triplas em um jogo em que talvez a gente não esperasse que jogadores como ele trouxessem esse tipo de número. Além disso, e aí me dói na alma de um jeito, minha filha, que assim, é difícil falar, tá? Marcus Smart, a gente já sabe, e todo mundo que acompanha a NBA há algum tempo, a gente sabe que ele é um cachorro defensivamente, né? Um negócio bizarro. Só que além da defesa, que a gente já espera muito dele, e que, né, sobe a régua de qualquer time, ele contribuiu criando e pontuando. No jogo 1, foram 15 pontos para o Marcus Smart. Então, assim, e além disso, né, distribuindo a bola, fazendo com que, de fato, esse playmaking saísse um pouquinho, né, dos jogadores que eram considerados, talvez, aí, né, os grandes protagonistas, mesmo com a ausência do Austin Reeves e do Luka Doncic. Então, assim, quando você tem um cara como LeBron James fazendo o que está fazendo, você tem uma defesa que é eficiente, que sufoca o Rockets, se você tem coadjuvantes que trazem essa relevância e mudam a forma, inclusive como o Rockets tem que reagir, né? Porque assim, uma coisa o Rockets estava pensando no Los Angeles Lakers, com o LeBron James sendo LeBron James, mas talvez não pensasse que os coadjuvantes trouxessem esse nível de eficiência. Então, você tem que reagir na hora. E a gente não viu essa reação, né? Então, assim, pensou, lá vai lá, o Doca montando, né, o esquema de jogo. Vamos focar aqui em LeBron James e a gente vai ter que, né, entender ele como essa ameaça que ele é, e a gente sabe que ele é. Só que não era só ele, né? Então, assim, quando a bola não estava no LeBron James, estava no Luke Kennard metendo bola de 3 atrás de bola de 3. Então, a partir do momento que o Lakers coloca esses role players com essa eficiência, dá uma colapsada também na defesa do Houston Rockets, que tinha sido montada para um outro, né, para um outro esquema de jogo do Los Angeles Lakers. E aí, assim, além disso, aliás, aliado a isso e complementando a isso, a gente tem essa identidade coletiva que veio junto com esses role players, trazendo esse nível de eficiência e também contribuindo para que o jogo fosse mais aberto, fosse mais distribuído. Porque, beleza, tá sem as suas duas principais peças ofensivas da temporada regular, que eram Luka Doncic, que são, aliás, né, Luka Doncic e Austin Reeves. Só que aí você traz essa identidade de uma defesa forte, como você falou, Agatha, de uma transição controlada e sabendo o momento de acelerar mais e de um momento de desacelerar, e um volume de arremessos de 3 pontos que são gerados a partir dessa coletividade, a partir do colapso defensivo que foi provocado no Houston Rockets, tendo essas outras peças, e aí não houve resposta do Rockets a partir disso, né? O Lakers conseguiu reduzir o número de erros, de turnovers, conseguiu cuidar mais da bola, conseguiu fazer com que o volume de jogo, tanto de arremessos
como de jogadas trabalhadas para encontrar esse melhor arremesso fosse maior. E a partir disso, o Lakers encontra uma identidade e o Rockets não sabe o que fazer para acabar, né, limitando essas novas peças que traz o Lakers para essa série, né, Agatha? Pois é, e o Lakers tem excelentes peças defensivas, perdão, o Rockets, excelentes peças defensivas. Acho que o último ponto que eu quero falar do Lakers é um ponto de atenção. Ainda não é um problema, mas pode se tornar ser, porque eles vêm perdendo a batalha de posse, né? Acho que principalmente na primeira partida, o Rockets teve, acho que 30 bolas a mais arremessadas e ainda assim perdeu. Porque o Lakers tem sido muito efetivo com o pouco que tem. Isso pode ser um problema, sim. Em um jogo de volume baixo e aproveitamento baixo, o time não conseguir vencer. Então, talvez precise, em algum momento, acelerar um pouco desse pace, que não é um problema no momento, né? Acho que, como eu falei, a desvantagem foi compensada por eficiência e o volume tende a ser um fator mais estável do que o aproveitamento. Então, no futuro, pode ser um ponto em que o Rockets se saia melhor por ter mais volume. Inclusive, falando um pouquinho dele, acho que o Rockets vem impondo algumas vantagens em aspectos que a gente considera um pouco mais seguros, mais sustentáveis, como é a questão do rebote ofensivo, que a gente já esperava, a geração de segundas chances a partir desse rebote e esse número total de passes. Mesmo com um baixo aproveitamento, o volume tem mantido esse time competitivo nos jogos. Então, essa correria toda que o Rockets impõe sempre deixou eles perto do placar, especialmente no jogo de ontem, né? Até o finalzinho era aquela coisa de 4 pontos, 3 pontos, 5 pontos atrás. Tem uma consistência dentro do E a própria garrafão. diferença não foi grande, né, Agatha? 7 pontos de diferença. Isso no basquete é pouquíssimo. Exato. Tem uma produção importante dentro do garrafão sendo feita, e ela é importante porque ela é mais fácil de ser convertida, né? Eu acho que, né, diferente do Lakers, que hoje tem dependido bastante da bola de 3 cair, e tem caído, que é ótimo, o Rockets depende mais dessa bola mais perto. Mas vamos falar de ponto negativo, porque eu acho que tem muito mais pontos negativos do que positivos, a começar pelo ataque, que é depressivo, não tem outra palavra, né? É um time que tem problemas com e sem Kevin Durant. Sem o Durant era algo absolutamente desorganizado, não existe uma hierarquia clara nesse Houston Rockets, então você não sabe direito quem vai ficar com a bola. Com o Durant, vira o contrário, é uma dependência excessiva, o ataque é absolutamente previsível, e quando o 8 ou Lakers 80, aplica... né? Exato. Literalmente 8 ou 80. Quando o Lakers aplica as dobras, o Rockets não consegue punir essas dobras de forma consistência. Enfim, seja por falta de leitura do próprio Kevin Durant ou por falta de execução dos outros jogadores que não criam situações vantajosas a partir da dobra. O baixo aproveitamento do Rockets, ele também não é só um problema de execução. Eu acho que também é de qualidade de decisão. O time tem forçado arremessos na afobação mesmo, especialmente os de 3 pontos, que não são a melhor opção. Nos 2 jogos, o número de aproveitamento para a bola de 3, Drica, depois você puxa aí, foram bem baixos, né? E isso neutraliza completamente a vantagem de volume. Já vou trazer aqui para você. Diga. Ontem, no jogo de ontem, foi 34. Antes fosse 34. 24% de aproveitamento no jogo de ontem, né? No jogo 2, em que a diferença ficou ali em 7 pontinhos, né? No primeiro jogo, que a diferença foi de 9 pontos, o aproveitamento de 3 pontos do Rockets aí foi um pouquinho maior, 33%. E ainda é bem mais ou menos, porque o time não consegue espaçar quadra. Não é um perigo ter jogadores no perímetro, né? Você aceita a possibilidade deles arremessarem se eles estão com 20% na noite. E o Kevin Durant começou bem o jogo de ontem, só que no segundo período, depois do intervalo, ele foi completamente neutralizado. São 3 pontos e 9 turnovers. Incapacidade absoluta do time de responder a forma como o Lakers tem defendido, especialmente o Kevin Durant. E eu tô batendo na tecla porque não é um plano de jogo elaborado, uma coisa incrível o que o Lakers está fazendo. O Lakers está dobrando no Durant. E ninguém mais sabe o que fazer com relação a isso.
O Shenga não tem uma dominância real, ele vai ter números, vai colocar os números dele toda noite, mas ele não tem impacto nas vitórias, e aí vira aquilo que a gente sempre fala das stats vazias, né? Ele tá com dificuldade para converter no garrafão com eficiência, ele tem tentado cavar muitas faltas, e aí ele fica bravo com a arbitragem. A gente espera uma maior consistência dele, especialmente por jogar muito perto da cesta, e assim, se a gente não fala de Durant, ele é provavelmente a estrela desse time. O banco do Rockets também tá com impacto mínimo em comparação até... Miserável. Diga números. 10 pontos ontem. Apenas um jogador pontuou do banco. Além do Durant, tem pouquíssimos jogadores que conseguem criar ou pontuar de forma consistente. E aí o ataque tá muito, muito, muito previsível. A defesa do Lakers tá muito organizada. Eu acho que essa série ela tá sendo decidida nesses 2 primeiros jogos por um contraste de perfil, né? O Lakers está com menos talento disponível, mas está executando muito bem, especialmente defensivamente. O Rockets, por outro lado, tem um volume e tem um físico muito maior, mas falha demais em eficiência. E aqui a gente tem que colocar, inclusive, a culpa em Emil Udoka, né, Drica? Porque, assim, é uma adaptação tática que não existe, é um plano de jogo muito mal feito e resulta... Vamos botar toda a culpa do mundo nesse homem aí, que olha, agarrei um ranço deste homem... Pois resulta nesse 2-0 fora de casa, que enfim, pode ser revertido agora, a série vai para Houston, né, tudo bem, mas sabe quem eu tô sentindo falta, que tá metendo 30 pontinhos dia após noite, noite após noite? Diga. Nosso amigo Jalen Green, né, e que o Jalen Green tá jogando no Suns, ele nunca conseguiu jogar com essa consistência, especialmente nos playoffs nesse Houston Rockets. E a quantidade de pontuação que ele faz está fazendo falta demais para esse time. Muita, né? Muita. Quando a gente olha esse Rockets, com ou sem Durant, existem, né, essa polaridade, né? Sem o Durant fica uma bagunça e ninguém sabe direito quem é que vai chamar a responsabilidade, porque claramente, apesar do Sengun trazer números, ele não consegue ser esse líder, até mesmo essa questão mental, porque ele fica claramente nervoso com qualquer marcação, e assim, marcação errada na NBA, convenhamos, né, acontecem aos montes. E com o Durant, concentra tudo nele, e aí a defesa do Lakers vem, dobra nele, e a gente tem um antídoto, né, para um Durant que poderia impactar muito mais se o time colaborasse mais e se tivesse, de fato, um plano de jogo mais bem elaborado. Então, assim, eu culpo, obviamente, existem outros culpados, né? Existem jogadores que poderiam e deveriam estar produzindo muito mais, e quando eu falo produzindo, talvez não seja nem em pontuação, é realmente jogar para o time, para que o time consiga abrir mais essa quadra, consiga envolver mais essa defesa do Lakers, que surpreendentemente está sendo eficiente, porque durante a temporada regular a gente falou muito sobre isso, sobre essa ser uma preocupação para o torcedor do Lakers, a questão defensiva, que vem se provando, pelo menos nesses 2 primeiros jogos, eficiente para o Houston Rockets. Eu não estou falando que vai ser para o OKC, que é quem eles devem cruzar na próxima fase, mas é muito limitado, né? A gente não consegue enxergar uma pluralidade, a gente não consegue enxergar uma resposta rápida ao que o Lakers tem apresentado, e isso não é culpa dos jogadores, é culpa de quem tá na beira da quadra e não preparou o time talvez o suficiente para um Lakers que, mesmo sem as suas 2 principais peças ofensivas, tem produzido e muito. Talvez Ime Udoka tenha subestimado esse Lakers sem Luka Doncic e Austin Reeves. Talvez. O fato é que volta para casa com 2-0 nas costas e tendo que reverter ou igualar, no caso, essa situação diante do seu torcedor. E aí a gente vai ver se a gente vai ter um outro cenário com esse jogo em Houston. Agatha, podemos pular para a próxima? Não sei se você tá querendo muito, né? Eu tô de boa. Recebi muitas mensagens ontem, inclusive. Deus que me perdoe. Como o torcedor é apressado, né? É que eu compreendo também. Quem quer me zoar, tem que me zoar quando tem uma derrotinha assim, né? Porque lá no final da série não vai poder zoar. Amém, Jesus, assim seja. Mas vamos falar de Celtics e 76ers. Ontem o Celtics com uma derrota que já a gente vai falar especialmente de 2 caras que foram fundamentais para essa vitória do Philadelphia, e 2 caras que foram fundamentais também para a derrota do Celtics, né? Vamos falar dos dois de cada lado aí, 2 que se sobressaíram positivamente e negativamente, mas fato é que
em Boston, 1-1, um para cada lado. No primeiro jogo, um domínio absurdo do Celtics, e no segundo jogo, não diria que um domínio, mas um jogo muito bom do Sixers, que conseguiu reverter essa situação ali no finalzinho do segundo quarto, terceiro quarto, quarto quarto, e levou essa série para a Filadélfia em 1-1. A série começa, Agatha, com um Boston Celtics que teve o retorno do Tatum, ali teve mais ou menos uns 14 jogos, né, para entrar um pouco no ritmo. Ainda não tá 100%, obviamente, né, a gente tá falando de um cara que voltou 10 meses depois de romper o tendão de Aquiles, ele ainda está voltando, e ele mesmo fala isso, que ele se considera ainda em recuperação, mas conseguiu pegar um ritmo de jogo ali, enfim, tá fazendo coisas impressionantes. Não vou ficar me debruçando aqui sobre especificamente o Tatum, isso a gente faz depois dos playoffs, porque é bizarro o que ele tá fazendo. Mas um Celtics que tinha uma rotação, que tem uma rotação muito consolidada, que já vem desde o começo da temporada, com a adição do Jason Tatum. Então colocou mais uma cerejinha no bolo, ao contrário dos Sixers, que não tem a sua cereja do bolo, ou em tese a sua cereja do bolo, que é o Joel Embiid. Porém, talvez eu esteja já convencida que esse time é de Tyrese Maxey com o VJ Edgecombe aí a passos largos de ser o seu Robin, porque foi o que aconteceu no jogo de ontem. Mas fato é que o Joel Embiid não está jogando, e no primeiro jogo a gente teve um domínio muito grande do Celtics, né, de ponta a ponta, vencendo sem nenhuma dificuldade, sem que o Sixers conseguisse esboçar a reação. Mas no jogo 2 mudou isso de cenário, né? Vem o Maxey sendo ele, acho que isso a gente já espera, né? Ele já é de fato um cara com cara de franchise player, é um cara que tem personalidade, que traz números, que traz desempenho, que consegue fazer o Sixers jogar, e ainda vem um VJ Edgecombe com um jogo absurdamente, assim, absolutamente incrível, né? Falando especificamente desse jogo 2, 111-97, o Edgecombe, que para quem não sabe ou para quem começou a acompanhar a NBA nesse ano, ele é calouro, né? Ele é o primeiro ano dele. 30 pontos, 10 rebotes, 2 assistências, 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 60% de aproveitamento no perímetro, 6 de 10 para ele. Então, assim, são 30 pontos dele e 29 do Tyrese Maxey. O Bona terminou zerado, 19 pontos para o Paul George, que jogou um absurdo ontem também. Assim, claramente um Paul George que sabe o seu papel, a Agatha, que entendeu que esse time é do Tyrese Maxey e que ontem também era do VJ Edgecombe, né? E foi contribuindo, foi distribuindo, foi puxando marcação, foi abrindo a quadra, e aí a gente teve, né, esse desempenho, esse resultado, aliás, quando o Celtics, a gente teve o oposto, né? Depois de dominar, assim, absurdamente o primeiro jogo, no segundo jogo a gente teve apenas os dois pontuando para mais de 10 pontos entre os titulares. Aliás, entre os titulares não, entre todo mundo. Apenas Jason Tatum e Jaylen Brown. Jason Tatum ficou a uma assistência do triplo-duplo, né, 19, 14 e 9, e o Jaylen Brown com 36, 7 e 4. O resto, ninguém pontuou para mais de 10 pontos. Derrick White, uma noite pavorosa com 8 pontos. O Queta com 8 pontos. Sam Hauser com 6 pontos. O Pritchard, que é o cara que vem do banco com aquela bola de 3, apenas 4 pontos. Um aproveitamento lastimável na bola de 3 para o Celtics ontem, né, de maneira geral, 26% de aproveitamento apenas. Com, inclusive, o Peyton Pritchard zerado. É um absurdo a gente pensar nisso, né? O Peyton Pritchard terminar zerado no aproveitamento de 3, assim como o Derrick White, que teve apenas 20% de aproveitamento em 2 bolas de 3. Então, assim, se no primeiro jogo nós tivemos um Celtics, sendo o Celtics que a gente imagina para esses playoffs, né, ainda em evolução, mas dominando os Sixers como a gente já imaginava que seria nessa série, no segundo a gente tem esse jogo virando muito por conta desses dois caras e por conta dos dois caras dos Sixers fazendo um grande jogo, por conta de 2 peças importantíssimas do Celtics, que é Derrick White e Peyton Pritchard especialmente, mas com uma menção nada honrosa ao Sam Hauser fazendo um jogo horroroso. Mas também, Agatha, o Sixers entendeu a fragilidade do Celtics defensiva, que é Nikola Vucevic. E atacou demais o Vucevic dentro do garrafão, enfim, em trocas, né, para ficar com o Vucevic, que defensivamente é horroroso, a gente já sabia disso, e foi castigando o Celtics nesse quesito, em explorar o Vucevic, em entender que o Pritchard e o Derrick White estavam
em uma noite muito ruim e, enfim, né, deixando com que essas bolas talvez sobrassem para eles que não estavam numa noite boa, e explorando isso, acabaram fazendo o Celtics errar muito. O Celtics é um time que erra muito pouco, e ontem errou demais. Terminou o primeiro tempo, se não me falha a memória, no primeiro tempo foram 7 turnovers do Celtics, uma média que é a média geral do Celtics, e ele terminou o primeiro tempo, aliás, não o primeiro quarto, com 7 turnovers, então depois não errou mais também, mas terminou e acabou sendo castigado aí pelo Sixers, que entendeu muito bem a noite. Agora a série vai para Filadélfia, né? E aí, Agatha, vendo essa também polaridade desses dois jogos, um jogo muito bom do Celtics e limitado do Sixers, um jogo muito bom do Sixers e limitado do Celtics, o que você acha que vai acontecer com essa série indo para Filadélfia empatada? Ontem um amigo meu falou, quero ver vocês agora em Filadélfia, a torcida vai estar louca. Eu falei, cara, assim, historicamente, nos últimos anos, o Celtics joga melhor fora do que dentro de casa, mas o Filadélfia chega grandão também, tendo roubado esse jogo dentro do TD Garden. Pois como você já falou tudo que havia para ser dito sobre o Celtics, eu vou aproveitar e falar sobre o 76ers, porque eu já vou fazer minha meia-culpa e dizer que eu não tinha votado neles para entrar nessa vaga direta, né? Eu tinha colocado os Sixers passando, mas não tinha colocado os Sixers em sétimo. Tinha colocado em oitavo. Inclusive, mandar um beijo para a torcida dos Sixers, especialmente pro Luiz, que mora lá. E aí ele tem me mandado os vídeos lá no Twitter, porque ele tá indo nos jogos. Inclusive, ele vai no próximo. Um beijo para ele. Torcedorzaço do 76ers e do Corinthians. Um tá melhor que o outro aqui, não preciso dizer qual é, mas eu acho que é um time com muito potencial, e especialmente por causa do VJ Edgecombe, né? Tem até números aqui, mas ontem ele bateu um baita de um recorde, sendo rookie, inclusive o primeiro rookie, né, com mais de 5 pontos. Deixa eu pegar os dados aqui. 30 pontos para ele ontem, pelo amor de Deus. 5 bolas de 3, 30 pontos e mais de 10 rebotes. 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Pois é o primeiro jogo de um rookie de 30-10 desde o Tim Duncan em 98. Primeiro double-double de um rookie desde o Derrick Rose, um double-double de 30 pontos em 2009. E, enfim, absurdo. E claro que seria contra o Celtics, né? É um absurdo. De todos os rookies que tem jogado, esse é claramente o que tá mais tranquilo, né? Acho que a gente viu o Knappel durante o play-in, a forma como ele gelou, né? E no começo da primeira partida, o time teve um volume baixo e uma eficiência ruim nos 3 pontos, né? 4 de 23. No segundo, aumentou para 19 de 39. Muita, muita, muita diferença no volume e também, obviamente, na eficiência, né? Foram 15 bolas a mais de 3, eu não sei nem fazer essa conta, acho que é 45 pontos. Então, de vantagem através do perímetro. E aquela coisa de espaçamento, de criação, de leitura de jogo e, obviamente, de Tyrese Maxey conseguindo manter essa função como motor ofensivo, atacando a defesa, mas também distribuindo bola, com o VJ Edgecombe sendo essa válvula de escape muito, muito, muito interessante. No jogo 2, o 76ers ajusta muito bem a forma como ele reage à pressão defensiva do Celtics. Em vez de forçar jogadas individuais, o 76ers começa a movimentar a bola muito rápido para encontrar alguém livre nesse perímetro. E o Tyrese Maxey tem evoluído muito bem essa leitura de jogo, entendendo quando ele precisa passar a bola e quando ele deve, de fato, atacar a cesta ou arremessar de verdade ali para 3 ou mais perto. E isso mesmo sem o Embiid, né? Eu achei que a ausência do Embiid por causa da apendicite, o coitado finalmente fica bem, né? Finalmente resolve o problema do joelho, que existe desde que o NBA das Minas foi criado. E aí, quando ele resolve, parece que vai dar tudo certo. Apendicite é surreal, assim, a vida de homem é um negócio bizarro. De Joel Embiid, né? Mas enfim, acho que o time conseguiu compensar a ausência dele. Com essa velocidade, com esse espaçamento. Ainda existe uma dependência extrema do arremesso de 3, mas isso vale para os dois times, né? Os dois times têm uma dependência muito alta do perímetro. Vai vencer quem conseguir
converter mais bolas. Eu acho que no final do dia, diferente do jogo do Lakers e do Rockets, que são times muito ambivalentes, muito característicos de cada um de um jeito, esse time, essa série tem um ponto em comum muito específico, que é a bola de 3. Então, para mim, quem conseguir arremessar mais bola de 3 e acertar deve ser o vencedor. Sem o Embiid, esse Sixers ele perde muito no jogo debaixo da cesta, nas gerações de falta, principalmente, né, a ida ao lance livre e na proteção de aro. Isso tem limitado um pouco as opções ofensivas, além de, obviamente, impactar a defesa. Mas eu acho que, numa síntese dessa série, o Celtics ele é superior, a gente sabe. Tem um time, não sei se mais completo, mas muito mais coeso, definido pelo Mazzulla, né? O Mazzulla é provavelmente o técnico do ano. Pelo amor de Deus! É um cara que vai conseguir extrair o máximo dos seus jogadores, o que o Keita tem feito durante a temporada, e muitos outros dentro desse time é incrível, e é um time que vai impor esse ritmo físico. Só que o 76ers já mostrou que pode responder, especialmente com espaçamento. Então, vamos ver o quanto essa dependência no arremesso de 3 pontos, por razões diferentes, vai se dar ao longo da série, porque é aquilo que a gente já falou, o Boston utiliza o perímetro como uma extensão de um sistema ofensivo. O Philadelphia depende dele como uma necessidade estrutural, porque o Embiid não está por lá. Então eles, de fato, precisam arremessar e ter um volume maior. Vai vencer de novo quem arremessa mais, e agora a série vai para Filadélfia. Eu acho que aqui pode ter uma resenha mais interessante do que a gente esperava, né, Drica? Não quero saber de resenha, querida. Eu apostei num 4-1, já foi, já perdemos o que dava para perder, agora chega. Mas acho que o perímetro e o elenco de apoio também acho que vai fazer uma grande diferença. Você viu horroroso, né? Não quero nem falar sobre ser humano hoje. Mas Jordan Walsh, Baylor Sherman são jogadores que podem desequilibrar um pouco isso pro lado do Celtics. E assim, a defesa também do perímetro, né? Porque enquanto a gente está falando sobre a eficiência do perímetro, do outro lado existe uma defesa que não funcionou ontem, né? O próprio Derrick White, uma noite ruim dos dois lados da quadra. Como você falou, a gente sabe que o Celtics é superior. O Celtics, durante a temporada, foi fazendo uma campanha que foi o colocando como contender. Quando chega Jason Tatum, isso se potencializa muito. Então, em tese, o Celtics não deve ter, ou não deveria ter, grandes dificuldades contra o Sixers, que é muito limitado. Mas playoffs, meus amigos, não tem essa mamata, né? Por isso que eu digo, para quem me zoou ontem, cara, playoffs é playoffs. Não, ano passado o Celtics sofreu horrores com o Orlando. A gente não vai falar hoje sobre Orlando e Detroit, né? A gente vai fazer isso a posteriori. Mas Detroit tomou aí, né? Uma belo cartão do Orlando Magic, que foi se classificar na segunda chance do play-in. Então, assim, playoffs são ajustes dentro de cada jogo, como a gente sempre fala, e de um jogo para outro. A série ela é longa, são 7 jogos, isso vale para os dois lados. Agora, os dois treinadores vão ter que quebrar a cabeça, vão ter que fazer com que esses dois times entendam o que funcionou e o que não funcionou. Cada um tem um exemplo aí a seguir, né? O jogo 1 e o jogo 2. E aí, esse jogo 3, na sexta-feira, em Filadélfia, a gente vai ver quem vai conseguir responder melhor a esses 2 primeiros jogos em Boston. Algo mais sobre essa série ou podemos partir para a próxima e última de hoje? Bora. Então, bora para a próxima. San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. Primeiro, dizer, né, que Thiago Splitter, catarinense aqui do lado de Joinville, tem uma ligação com Joinville também, né, fazendo história de todas as maneiras. Não quero nem entrar no mérito daquele presidente do Portland, tá? Porque eu já tô querendo a cabeça daquele homem, mas isso aí a gente vai falar em outro momento. Mas Thiago Splitter fazendo aí, né, história, sendo o primeiro técnico, head coach, a levar para os playoffs e agora a vencer um jogo de playoff, porque ontem nós tivemos a vitória do Blazers por 106-103 em um jogo que inevitavelmente ficou marcado, né, pela concussão do Wembanyama, uma cena horrorosa de se assistir, porque são 2 metros e muita coisa caindo, né, se estabacando de cara no chão. Né, tem que ver em que condições aí e quando ele vai voltar, porque existe todo um protocolo, a gente está falando de pelo menos 72 horas, se não me falha a memória, né, Agatha, entre
é o protocolo, o que a É NBA 48 libera. para a primeira avaliação, né? Mas assim, E deu pra mais, ver que ele desmaiou, né? Então talvez a gente Hoje tenha eu um tava pouco lendo, mais de... inclusive, em algum perfil aí do San Antonio, tava lendo que ele teria ido pro hospital depois porque estavam desconfiando, e Deus me livre, de ele ter fraturado a mandíbula. Porque ele realmente, né? Ele cai de cara no chão a primeira vez, e aí tem um segundo bate, e nesse segundo bate dá pra ver que ele bate o queixo, assim, né? Enfim, esperamos que tudo aconteça da melhor maneira e que ele já ele esteja bem, mas fato é que série está 1-1. Primeiro jogo, Spurs venceu. Segundo jogo, ontem, o Blazers acabou vencendo. Então, assim, começa no que a gente já esperava, que é o San Antonio Spurs, que inclusive, né, muita gente coloca ali com o OKC, né, as duas... muita gente não, né? A classificação mostra isso, mas, enfim, o OKC teve pesadelos aí com o San Antonio ao longo da temporada, mas a gente sabia que seria assim, isso era o esperado, né? Controlar o jogo e vencer com uma certa autoridade em um time que, para além do Wembanyama, tem um jogo coletivo muito forte, né? E eu vou dar todos os méritos aí ao Thiago Splitter, a esse San Antonio que conseguiu colocar ao lado do Wembanyama peças que o complementam, né? Muita gente diz, inclusive, e aí eu vou ficar com um pouco de saudade do meu ex-pivô, que ele consegue, né, não, obviamente, suprir o Wembanyama, porque ninguém consegue suprir o Wembanyama, não, enfim, né? Não tem como suprir um homem desse, mas que o Luke Cornet consegue manter as coisas em ordem, né? Quando o Wembanyama não está. Então existe um coletivo, existe aí, né, um time encaixado, e deu o que a gente imaginava, né? O Portland, apesar do Thiago Splitter estar fazendo um belo trabalho, ainda tem muitos altos e baixos, né? Mas aí no segundo jogo, especialmente depois, né, da saída do Wembanyama, Portland aproveitou, né, tudo que aconteceu, fez ajustes fundamentais para buscar essa vitória e deixar em 1-1. E aí, Agatha, te pergunto, de maneira sucinta, quais são para você os principais pontos positivos do Spurs e como o Spurs pode adaptar isso para um jogo 3 sem o Wembanyama? Bom, vamos lá. Até para entender. Acho que primeiro essa centralidade do Wembanyama, ela define tudo que o Spurs faz, especialmente quando ele tá em quadra. Eu acho que é um time que sabe muito bem jogar sem ele, até porque o Wembanyama jogou poucos minutos, toda aquela coisa que a gente sabe da temporada, então é um time que tá acostumado. Mas com ele em quadra, ele pontua muito, foram 35 pontos no jogo 1. Ele faz isso de forma extremamente eficiente. Ele ainda tem um aproveitamento de 3 pontos que foge do padrão esperado para posição, para altura, enfim. O Wembanyama não é muito... não é um produto da racionalização, né? Ele é algo mais do impossível, do lúdico. E quando o Wembanyama tá acertando esses arremessos de fora, ele puxa a defesa para longe do ar e abre muito espaço para infiltrações e ações secundárias, né? Então ele consegue potencializar todo o ataque do Spurs mesmo quando ele não arremessa. A presença defensiva dele, obviamente, limita o que o Blazers consegue fazer dentro do garrafão. E essa grande arma do Blazers, né, que é a bola lá embaixo, essa gravidade que inclusive o Blazers tem tido cada vez mais dentro do aro ali, da zona pintada. Outro ponto forte do Spurs são seus armadores, né? Devin Vassell, Stephen Castle, De'Aaron Fox. Eles complementam muito bem o ataque e eles punem tudo que é secundário a partir dessa atração do Wembanyama, né? Então esse equilíbrio ofensivo que é criado dentro do ecossistema do Spurs, ele impede que a defesa do Blazers foque apenas em uma opção, né? Neutralize apenas uma coisa. E aí você tem role players incríveis, o sexto homem do ano, provavelmente. Você tem o Harrison Barnes, que ontem machucou o dedo, mas que também converte. É muito, muito difícil de marcar o Spurs. É um time muito funcional, né? Mas, ainda assim... Oi. Só para fazer uma contribuição a respeito dos coadjuvantes, ontem foram 38 pontos do banco dos Spurs.
Pois é um time muito coletivo. E assim, muito se fala do quanto o Oklahoma é coletivo, um super time, mas eles terminaram quase que a temporada aí com 7, né? 6 jogadores aí com 10, pelo menos 10 pontos de média, coisa que nunca aconteceu. Faltou 5 pontinhos lá do Harrison Barnes. Mas enfim, o Embanyama caiu, se estribuchou. Acho que pior que a queda é obviamente o que acontece depois, mas é aquelas quedas horríveis, feias. E a dependência do impacto dele fica muito claro. O time imediatamente perdeu a proteção do aro, perdeu o espaçamento e ficou sem referência de criação direta, né? Bom, a queda no ataque foi muito sentida. O Spurs perdeu a qualidade nos arremessos gerados. O ataque acaba dependendo um pouco mais de ações individuais e perde essa fluidez que a gente está acostumado. E aí o time também perde um pouco mais da capacidade de fechar jogos, né? Porque não conseguiu sustentar o controle da partida. Eu não sei se um time jovem que tem a sua grande referência, o Defensive Player of the Year mais novo da história, o primeiro unânime, deixou um pouco esse time abalado, mas o Blazers sentiu o cheiro de sangue e foi atrás. E assim, é legal porque o Blazers também é um time muito jovem. É um time que estava tendo dificuldades claras para atacar o garrafão por causa da presença do Embanyama, que ficou limitado por isso, mas, aí aparece um Scoot Henderson, que a gente cobra há muito tempo, inclusive aqui um beijo pra Nelly, que sempre defendeu o Scoot Henderson, e a gente sempre cobrou, né, um pouco mais. O Scoot Henderson é uma pique altíssima, ele precisa jogar com volume e com eficiência, e aí ele entregou ontem um jogo de 31 pontos, muito bem jogado. Perguntaram pra ele quando ele entendeu que ele jogaria daquele jeito, e ele falou: a hora que eu acordei. Então, assim, ele estava atacando muito bem em transição, ele estava infiltrando, ele estava convertendo bola de 3 pontos, ele estava sendo agressivo. A defesa de perímetro muito boa, a gente sabe do quão polivalentes são os defensores, né? Liderados pelo Toumani Camara, mas tem mais uma galera ali que é super capaz de defender múltiplas posições. E aí, depois de permitir muitos arremessos livres no jogo 1, o Blazers ajustou a defesa para o jogo 2, especialmente de perímetro, contestou melhor os arremessos, e aí a eficiência de 3 pontos caiu drasticamente do Spurs. Sem o Embanyama, o Donovan Clingan, como eu mencionei, consegue jogar muito bem. O Donovan Clingan tem essa versatilidade e essa verticalidade dentro do garrafão, que sem o Embanyama, ele vira a grande referência de algo perto da cesta, tanto ofensiva quanto defensivamente. E aí você tem uma série de tocos, uma série de defesas importantes, e aí o time consegue reagir a um déficit de 14 pontos no último quarto, mantendo toda essa intensidade defensiva e encontrando soluções ofensivas a partir da ausência do Embanyama. Ainda assim, é um time que é bastante dependente do Deni Avdija, né? A gente sabe disso. Mas essa nova versão de Scoot Henderson, ela é muito benéfica, porque agora você tem que ficar pensando, né? Eu defendo o Avdija ou eu defendo o Scoot? No meio disso tudo, você ainda tem um Drew Holiday aproveitando todas as chances. Ai, que saudade! Você tem um Jeremy Grant voltando bem, especialmente no jogo 1 ele estava melhor. Perdão, especialmente no jogo 2 ele foi um pouco melhor. Então, assim, a gente tá vendo o Spurs em tempo real criando novas opções, criando novos meios de jogar e jogadores aparecendo. É óbvio que no próximo jogo, acho que jogo 3 e 4, em que a série vai para lá, em que esse time do Spurs muito provavelmente não vai ter a disponibilidade do Embanyama, o San Antonio precisa recobrar e encontrar uma forma de ter o controle tático e vantagem sem ele. O jogo vai estar mais equilibrado, mais dependente de uma boa execução completa, e o Portland tem demonstrado muita capacidade de competir, de ajustar, mesmo que aquele novo dono seja um mão de vaca, né, Dri? Mão de Porra, vai tomar no cu, que velho do caralho. Mesmo com isso daí, parece que o time tá muito afim de jogar. A gente vai falar de salários depois, mas é uma baita. A gente vai falar mal dele depois. É uma baita de uma campanha, né, do Thiago Splitter, desde o play-in até aqui. Desgraçado, olhando outros técnicos. Ah, dá licença. Eu quero já o Thiago Splitter lá no Warriors, já que o Kerr vai sair mesmo. Enfim. Agatha, eu acho que assim,
resumindo, né? A gente teve 2 jogos diferentes, muito pelo Wembanyama. Então, assim, temos o jogo 3 em Portland e tudo vai girar em torno da disponibilidade e da saúde do Wembanyama. Claro que o Portland tá fazendo seu papel e tá aproveitando, mas se o Wembanyama tiver em quadra, a coisa muda completamente de figura. Então, assim, primeiro ponto, né? O Wembanyama disponível ou não, e em que condições. E segundo, quanto o Portland vai conseguir aproveitar a ausência do Wembanyama, né? Muito com esses, principalmente, obviamente, né? O Scoot Henderson e o Avdija, mas também essas outras peças conseguindo contribuir, porque, como a gente falou, o banco do San Antonio entrega. E o Portland precisa aproveitar isso também. Agora, vai para Portland, a gente vai acompanhar a saúde aí do nosso querido Victor Wembanyama. A gente volta, então, agora é acompanhar o Wembanyama, acompanhar essas séries, e a gente volta amanhã para falar das outras, porque não esquecemos dos outros confrontos, mas a gente vai fazer picadinho também para não sobrecarregar vocês com a nossa voz e a gente voltar com o nosso padrão de episódios diários a partir de semana que vem. É isso, aproveitem os playoffs da NBA, porque tem muita coisa para acontecer. Um beijo. Um beijo.